Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 43, versículo 5 e diz assim: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Você já viu uma pessoa esgotada fisicamente? Uma pessoa em depressão? Uma pessoa com tristeza profunda? Uma pessoa que não para de chorar? Às vezes a gente não entende a história e muitas vezes a gente pensa que é uma fraqueza, pensa que essa pessoa não é tão forte como a gente imaginou. Mas quando uma pessoa vem chorar é porque ela já segurou vários choros do passado e agora ela não aguentou. Quando ela começa a afundar é porque ela já foi forte a vida toda. Chega um momento que ela não consegue mais. Conversando com uma psicóloga esses dias, ela me disse que a frase mais dita por seus pacientes quando chegam no seu consultório é: estou cansado de ser eu. E ela completou dizendo que nós não vivemos mais, nós apenas sobrevivemos. E para sobreviver nós vestimos alguns personagens. Aprendemos a fazer isso desde a nossa infância. Aprendemos a vestir a roupa do jovem descolado que não tem medo de nada. Vestimos a roupa da mãe guerreira, daquela que não chora, daquela que sempre tem uma palavra, daquela que sempre está disposta, né? Vestimos a roupa do homem, do pai provedor, daquele que vai trabalhar, que não se cansa, que tem que lutar pelo futuro melhor. E aí a gente vai vivendo uma vida de personagens. As redes sociais é uma prova viva disso. Eu nunca vi tanta mentira num lugar só. Tantas vidas de mentira, tantos sorrisos de mentira, tanto dinheiro de mentira, tantas famílias de mentira. Aí chega um momento que a gente olha pra gente e a gente não sabe mais quem a gente é. E aí bate uma crise, bate uma tristeza e às vezes a gente acorda e está triste e não sabe nem porquê. Como a palavra de hoje, eu vejo o salmista entrando no seu quarto para ter uma conversa séria com ele mesmo. Eu imagino ele fechando a porta do quarto, olhando nos seus olhos e se perguntando: o que é que está acontecendo? Por que você está abatido? Por que você está tão triste? Você já fez isso? Você já orou para você mesmo? Você já conversou com você mesmo? Conversar com Deus é maravilhoso. Mas conversar com a gente mesmo é necessário. Orar para nós mesmos é preciso. Fazer promessas para a gente mesmo. Fazer pactos de felicidade conosco. Olhar nos nossos olhos e dizer: ei, o que é que está acontecendo? E entender que tudo nessa vida é uma fase. Que o que você está sentindo nesse momento não é uma vida toda que você vai passar por isso. São momentos. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, eu vou ler o 4 também, diz assim: há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Então existe um momento de entristecer-se, sim. E você não precisa se culpar por isso. Você precisa se olhar com olhos de misericórdia. E entender que isso é uma fase e isso vai passar. Isso vai ser resolvido. Mas em todos esses lugares tristes, em todas essas fases que nós passamos, a gente tem que entender que é momento de reflexão, mas também é momento de passagem. É um momento de passagem. Deus não permitiu ao povo de Israel construir casas no deserto. Mesmo que eles fossem viver lá 40 anos. Mas Deus não permitiu que eles construíssem casas. Eles tinham tendas, porque eles estavam ali de passagem,
Ali não era o lugar deles, eles não iam ficar naquele deserto. Deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. E você vai passar. Se você estiver vivendo um deserto nesse momento, saiba que você vai passar. Aí não é o seu lugar, você não vai morar aí. Mas se respeite, porque esse é um momento de reflexão. É um momento que você precisa aprender algo. Então peça a Deus, abre os meus olhos, Senhor Deus, para que eu entenda o que é que o Senhor está querendo me ensinar nesse lugar. Para que eu saia daqui forte, pronto, para me posicionar de volta às minhas atividades. O salmista pede a si mesmo um tempo. Eu acho isso tão bonito da parte dele. Ele olha nos seus olhos e diz: espera um pouco, descansa, espera em Deus, te acalma. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que seu Deus era poderoso, que era necessário esperar. Ele sabia que o Deus dele é Deus que restaura, é Deus que transforma, é Deus que renova as forças e nos faz subir novamente, como diz lá em Isaías 40:31. Queridos, você já orou para você mesmo? Você já conversou com você mesmo? Ontem eu falei sobre oração, orar no Espírito. Hoje eu estou falando para você falar com o Espírito, falar com você mesmo, olhar nos seus olhos e conversar um pouco com você mesmo. Primeira coisa que Deus te deu foi a vida para que você cuidasse dela. Você precisa cuidar de você mesmo, mas ao longo da vida você acabou indo cuidar de outras vidas, de outras pessoas, você se desgastou cuidando de outras pessoas. Isso é maravilhoso, mas antes, primeiramente, Deus te deu uma vida para que você cuidasse dela. E tem pessoas que estão gastando a sua vida para resolver coisas dos outros, para cuidar da vida dos outros. Primeiramente, Deus te deu a vida para que você cuidasse muito bem dela, para que você olhasse para você e percebesse os teus limites, até onde você pode ir, o que você pode dizer sim e o que você pode dizer não. Se respeitar. Mas a gente fica tão ocupado em cuidar dos outros, as pessoas exigem isso da gente, que a gente esteja sempre pronto para elas, e muitas vezes a gente vai deixando a gente de lado e a gente vai se desgastando pelos outros, se desgastando. E quando a gente se volta e olha para a gente vê um trapo no chão, pisoteado, abatido, triste, sem chão, sem esperança, sem prazer, sem gosto. Foi nesse momento que o salmista olhou para si e disse: o que está acontecendo? Por que você está triste? Ele olha para ele. Sabe, Moisés foi para o deserto primeiro para se consertar, para mudar a sua cabeça, para se renovar, para depois libertar um povo. João Batista foi para o deserto se consertar também, estudar a palavra do Senhor. E depois ele foi para a cidade pregar. Jesus foi para o deserto para entender o seu ministério, a sua missão aqui na terra e como era pesada essa cruz que ele tinha que carregar. E somente depois que ele compreendeu tudo isso, ele foi e deu início ao seu ministério. Sabe, tem horas que a gente procura as cavernas e tem horas que a gente está lá no monte, como Elias. É assim o ser humano e nós precisamos respeitar. E eu vejo o salmista se colocando no colo, olhando nos seus olhos e dizendo: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? É um momento que ele faz um carinho nele ao se olhar. Um homem de guerra, um homem que tinha que comandar uma nação. Eu não sei qual eram as suas atribuições, mas nesse momento ele para. Ele olha para si e ele se enche de esperança.
E ele diz, ei, a gente ainda vai voltar a louvar a Deus. Ei, você está triste agora, mas nós ainda vamos louvar a Deus. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Deus. Ele mesmo se enche de esperança. Ele mesmo se anima. Ele mesmo consegue ver dias melhores. Sabe, queridos, se eu tenho um conselho para te dar nessa manhã, é que você dê uma olhada para você. Veja seus gostos, o que ainda existe de você aí dentro. O que é que você gosta de fazer? O que é que você não gosta de fazer? O que você está sendo obrigado a fazer? Por que você está deixando as pessoas pisarem dessa forma em você? Por que você está baixando a cabeça para tudo isso? Por que você está triste? Por que você está abatido? Faça essa reflexão. Cuide de você. Pregue para você. Pregue para você. Cante para você. Se alegre com você. Se ame. Se cuide. Veja a sua alimentação. Isso é coisa de quem se ama. Essa comida é de quem se ama. Se você se amar, se você permitia que as pessoas falassem isso de você, lhe tratassem dessa forma, hein? Dá uma olhada para você. E você vai ver que você está todo quebrado. Que você está machucado. Que você está arranhado porque a vida fez isso com você. Mas também olha para você e diz assim, ei, espera em Deus. Vem coisa boa aí pra gente. Espera em Deus. Você consegue esperar em Deus? Enquanto você espera em Deus, aproveita e descansa. Aproveita e para um pouquinho. Porque a gente ainda vai voltar a louvar esse Deus, esse Salvador. Porque existe um tempo para tudo. Então nós não vamos viver na tristeza o tempo todo. Nós não vamos viver na amargura o tempo todo. Nós não vamos viver nesses lugares ruins o tempo todo. É uma fase. Vai chegar o dia de louvar, de cantar, de se alegrar. Faz esse carinho em você. Porque somente vida pode gerar vida. Somente pessoas curadas podem curar. Somente pessoas convertidas podem pregar o Evangelho. Tem muita gente que não tem nada disso e está tentando passar para as outras pessoas uma coisa que você não tem. Se conserta primeiro, se converte, pede ao Espírito Santo para que faça uma transformação na tua vida, para que Ele gere em você os sentimentos dEle, a alegria, o amor, a paz. Aí sim, quando você estiver restaurado nas mãos dEle, aí sai para desaguar, porque você só pode dar aquilo que você tem. Pensa nisso, ou melhor, pensa em você. Pouquinho. Vamos orar? Deus querido, muitas vezes a gente acorda triste, muitas vezes a gente se percebe abatido e a gente nem entende o que está acontecendo. Nós não sabemos o porquê de tudo isso, mas às vezes esses momentos são necessários para reflexão, para crescimento, para sairmos dessa caverna cheios do Teu poder, transformados, renovados. Essa nova semana que surge agora, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nesse dia de hoje nós resolvemos descansar, parar um pouco, refletir, e agora nós vamos sair para enfrentar a vida, e nós vamos na Tua força, mas também sabendo dos nossos limites que nós não podemos ultrapassar, que nós precisamos ter um tempo para nós, ter um tempo até para dormir, para recuperarmos as nossas forças, termos a hora certa de comermos, ter o nosso momento de lazer, de prazer. Nos ajuda, Senhor Deus, a primeiro cuidar da gente, para que a gente consiga amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo quando a gente não cuida da gente, o Senhor está indo atrás, juntando os cacos.
nos ajudando a não enlouquecer, a não cairmos numa depressão mais profunda. Oh Deus querido, ajuda-nos, enche-nos de esperança de dias melhores, enche-nos da certeza de que ainda vamos te louvar, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus. Ajuda, Senhor Deus, o teu povo. Enche-nos do teu Espírito Santo para que a gente se levante como um exército poderoso. Nos salva para que a gente salve mais pessoas para o teu reino. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.